nenhum por maior aí. Até atualizamos a informação mais cedo também, e até essa questão que eu vou falar foi uma das razões para essa minha pergunta. O relator, ou pelo menos que foi o relator na discussão, na votação na Câmara dos Deputados, o Cláudio Cajado, disse que as análises sobre essas mudanças serão detalhadas, não vai ser uma votação assim muito rápida. Ou seja, não há uma sinalização de que todas as mudanças, pelo menos prévia, de que todas essas mudanças aprovadas agora no Senado sejam confirmadas na Câmara dos Deputados. É esse o caminho, então? Olha, é claro, o relator ele tem ali, no geral, uma informação que às vezes nem todos os deputados têm, e ele acaba defendendo, claro, o seu texto, a sua ideologia. Inclusive o Cláudio Cajado é um cara muito preparado, já foi testado em várias outras ocasiões, entende a necessidade do norte e nordeste do país, do centro-oeste, norte de São Paulo, por exemplo, e é um cara muito centrado. Entretanto, do outro lado, o senador Omar Aziz, que inclusive é do meu partido, também é um senador, um político também experimentado e muito pragmático. E ele só vai para um embate quando ele tem ali várias conversas, ele de vários diálogos, e ele acaba dialogando ali e fazendo uma boa política. Diga-se de passagem, a liderança do PSD na Câmara é uma liderança muito consolidada, o Antônio Brito, e ele faz muitas conversas ali em nome do partido. Então, eu acredito que isso, no momento de votação, vai se consolidar ali, claro, com alguns ajustes em texto final, não muitas mudanças que venha impactar naquilo que está sendo tratado. Até porque hoje, por exemplo, a ministra da pasta do orçamento esteve conosco na Câmara e deixou tudo muito bem tranquilo, que o governo vai entrar na linha de concordar com aquilo que foi decidido e não vai entrar em nenhuma guerra para que mude isso, mude aquilo, aceite isso. Até porque os temas tratados aqui são temas sensíveis. Como é que você vai tirar algo que foi colocado para a educação? Não tem como. Já temos aí um orçamento muito grande da educação? Sim. Precisa melhorar? Sim. No caso de Brasília, nós temos que ampliar, ajudar o governador a manter a ordem aqui no Distrito Federal, que é competência do Distrito Federal. A Simone Tebet, ela foi muito feliz na sua fala que o governo iria concordar com aquilo que a Câmara decidisse aqui. Em contrapartida, aí você tem o relator da Câmara que, claro, que quando mexe lá na ponta, naquilo que foi desenhado, tem a insatisfação, mas isso é tudo ajustado. Tudo ajustado. Acredito que ainda nesse semestre agora nós vamos votar antes de ir para o recesso aí. Todos que têm recesso, porque a gente está cansado, trabalhando muito esses dias aqui. Agora, deputado, pela resposta do senhor, eu presumi que o senhor apoia, inclusive, pelo menos uma das mudanças que foram promovidas pelo relator no Senado, senador Omar Aziz, que foi de retirar a complementação da União ao Fundeb do limite, né, de sob o limite do teto de gastos. Mas não foi só isso que ele promoveu de mudanças. Ele também retirou do limite de despesas o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também as despesas com ciência, tecnologia e inovação. O senhor apoia também essas outras movimentações, essas outras mudanças que foram feitas pelo relator? O senhor vai chancelar todas elas? Aí é uma pergunta individual. Olha, na verdade, não individual. Não trata-se de apoiar ou não apoiar neste momento. Quando está nesse ponto, eu costumo dizer aqui que nós aqui no Congresso Nacional, os três poderes, somos igual uma criança com os pais. A criança quer um doce e o pai não quer dar o doce. Aí ele dá um meio doce. Então você sempre pende para um lado, pende para o outro e acha o centro, o meio, porque não dá para agradar a todos em um único tema. Sempre nós teremos alguém discordando. E quando chega num ponto desse que quem vai perder é o Brasil, se demorar mais, se não votar, se colocar na gaveta, então é melhor a gente ter uma meia-culpa aqui, ter a coragem de enfrentar o tema. Nós não podemos, aqui, é uma coisa que eu deixo sempre muito bem claro, na minha parte, da minha liderança e etc. Nós não podemos
nunca se preocupar com a impopularidade lá na ponta. Nós temos que ter, número um, responsabilidade com aquilo que nos compete. E se neste momento a maioria estão entendendo que é desta forma, a Casa Revisora foi lá, fez as suas mudanças, nós não podemos atrapalhar o processo. Se não der certo tudo que a gente quer agora, ok, numa próxima etapa a gente ajusta. E assim a gente vai vivendo. Aqui nós temos que viver o dia. Então, acho que o dia é esse, eu só tenho que apoiar essa mudança aí pelo senador Omar Aziz e a gente tentar tocar dessa forma e vai ajustando aos poucos na regulamentação, nas propostas vindouras aí, a gente vai ajustando. Agora, deputado, eu sei que não foi na Câmara dos Deputados que aconteceu essa aprovação de Zanin, mas é a principal notícia do dia e com toda certeza isso repercute no Congresso como um todo, na vida de qualquer brasileiro com toda certeza. Nós tivemos uma aprovação dupla bastante considerável na CCJ, que foi uma aprovação e uma discussão um pouco mais prolongada, um pouco não, foram 8 horas de discussão, uma aprovação de 21 senadores, num quórum de 26, e a votação no plenário do Senado também bastante expressiva, 58 votos favoráveis à indicação de Zanin para a Suprema Corte. Nós tínhamos algumas projeções aí que apontavam as mais pessimistas para 45 votos favoráveis e as mais otimistas para até 70 votos favoráveis. Que leitura o senhor faz desses dois placares que nós tivemos, tanto na CCJ como também no plenário? Olha, eu costumo dizer que aqui a nuvem muda a cada instante. A cada instante, a cada minuto, tem um amigo meu do judiciário que fala assim, Cezinha, Brasília é a nuvem. Então, neste caso de uma indicação constitucional do presidente da República e que, diga-se de passagem, eu tenho que fazer jus aqui o meu grupo evangélico, a minha liderança da Assembleia de Deus Madureira, que quando o presidente indicou, falou, Cezinha, vamos àqueles que nós damos voto e aqueles que são da igreja, vamos priorizar isso agora para ajudar o Zanin a ter uma ótima votação, porque é constitucional do presidente da República e ele fez uma indicação muito acertada, muito boa, uma pessoa coerente. Então, nesse caso, é um caso que não dá para você ir com a nuvem. Esse caso é um caso de realidade, não é para onde a nuvem está girando, está andando. Isso é uma realidade, é constitucional que ele fez, escolheu uma pessoa certa, uma pessoa coerente. A gente viu em todos os momentos aqui a imparcialidade do ministro Zanin, já ministro Zanin aprovado. Então, nós embarcamos ali no início em toda essa questão e puxamos aí a corda para que os outros viessem também ajudar, para não ter aquilo de sofrimento que nós tivemos com o ministro André Mendonça, que foi sofrido, foi doloroso aquele processo. O povo, uma parte aí foram muito homofóbicos conosco, os evangélicos. Então, dito isso, o que eu quero te dizer? O cenário eu achei que estava um pouco mais favorável para um pouco mais de votos, mas tendo em vista que faltaram ali 5 senadores, está dentro da média ali que nós achávamos que seria 62, 64 votos, então acabei apostando de brincadeira aqui com alguns amigos e acabei perdendo aí, porque eu chutei um pouco para cima, porque o cenário estava bem responsável, bem favorável, e dessa vez o ministro Lula acertou, indicou uma pessoa muito boa para o Supremo Tribunal Federal. Acreditamos nele. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, a respeito da aprovação do marco fiscal hoje no Senado e também da aprovação de Cristiano Zanin para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado, pela entrevista. Volte outras vezes. Eu que agradeço. Estou à disposição. Abraço a todos vocês.